Olá, você já se perguntou quem foi Sebastião Vieira Machado? Sebastião Vieira Machado herdou a fazenda de Araçatiba e, juntamente com essa herança, ele herdou também a igreja de Araçatiba. E como prova, de que a igreja passou a ser propriedade dele, ele colocou as suas iniciais, o SVM, na porta da igreja, e também, quando faleceu, ele foi enterrado ali onde é localizado o altar da Igreja Católica de Araçatiba. Os jesuítas faziam parte da Companhia de Jesus, que era um grupo de padres que foi fundado por Inácio de Loyola no ano de 1540. Ele era um ex-soldado que se feriu em batalha e se converteu ao catolicismo. E esse grupo de padres tinha a missão de levar o evangelho por todo o mundo. Tá, e como é que eles chegaram no Espírito Santo? Bom, aqui no Espírito Santo, o mais conhecido deles foi, sem dúvida, o padre José de Anchieta, sendo que ele foi o fundador das primeiras fazendas aqui no estado, nas cidades de Anchieta, Guarapari e Viana. Bom, e além da missão de catequizar os índios que viviam nessas cidades, eles também ajudavam a libertá-los da escravidão imposta pelos portugueses. Mas muitos dos primeiros povos dos portugueses que vieram aqui para o Brasil não eram muito confiáveis não, você sabia? Não sabia. Como assim não era confiável? Pois é, muitos deles eram condenados pela justiça de Portugal e eram mandados para cá, para nossa terra, você acredita? Bom, então como eles foram mandados para cá, que eles foram disciplinados? O que aconteceu com eles? Muito pelo contrário. Não sei se você sabe, mas as índias viam o homem branco como sendo um ser sagrado, uma espécie de ser superior. Daí você imagina, um homem branco aqui nessa terra, cercado de várias índias, você já pode imaginar o que aconteceu, né? Eles se casaram? Sim, e não foram só eles. Muitos sacerdotes também romperam com seus votos de castidade e acabaram se casando com várias índias. E nesse cenário, os jesuítas condenavam esses maus hábitos, e por conta disso, eles passaram a ser perseguidos pelos primeiros colonos do estado. Os jesuítas foram os primeiros professores do Brasil, e fundaram as escolas de ler, escrever e doutrinar. E o padre Navarro foi o primeiro a aprender a língua indígena, no ano de 1550. Além disso, esse padre também solicitou que Portugal enviasse pessoas de boa conduta, para servirem de exemplo para aqueles que eram mau caráter, digamos assim. E essas pessoas deveriam estar dentro dos padrões da igreja, ou seja, pessoas casadas e de boa conduta. E o padre Navarro também solicitou que fossem enviados algumas crianças órfãos de portugueses, para que eles pudessem facilitar, o convívio com os indígenas. Algumas das estratégias. Conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, stratégie, em francês, stratégie. O senhor está anotando? Sim, senhor. O que os jesuítas usavam para alcançar mais crianças era através da arte, ou seja, através da música, do canto e do teatro. Eles saíam pelas aldeias fazendo procissões e também apresentações teatrais para esses indígenas. Futuramente, essas apresentações passaram a ser feitas em frente às igrejas, cuja arquitetura era construída de modo a proteger os padres e também essas apresentações.
O Morro de Araçatiba jamais foi lembrado por qualquer historiador da nossa catequese indígena. O papel dessa obscura montanha no movimento colonizador do nosso estado, levado a efeito pelos abnegados inacianos. A valiosa contribuição que Araçatiba deu à obra da catequese como fator econômico de reconhecido valor leva-nos a considerar uma injustiça da nossa parte não citá-lo nesta obra em que procuramos pormenorizar alguns fatos apenas ligeiramente citados por alguns estudiosos de história. Essa parte da história está aqui no livro O Povoamento do Espírito Santo, de Eribaldo Lopes Balesteiro. Subindo o rio Jucu, à procura de um local onde pudesse desenvolver a agricultura para a manutenção da catequese, divisaram os jesuítas, muito ao longo, lá no fim da planície imensa, aquela montanha que não é muito alta, e subiram o rio Jacarandá, afluente do rio Jucu, até encontrá-la. Aí, situando-se como uma fazenda que mais tarde veio a ser a maior de toda a costa brasileira, como observou o príncipe Maximiliano. Foi essa montanha da qual ninguém se lembra, porque também são poucos que se lembram de Araçatiba, que guiou os jesuítas nessa jornada que a história apenas recorda como simples contribuição colonizadora, mas que foi decisiva para a catequese no Espírito Santo. Os jesuítas usaram mão de obra indígena e escrava para a construção das fazendas e as igrejas. A pouco foram chegando a mão de obra especializada para manter o abastecimento do Colégio Santiago, o Palácio Anchieta. Foram criadas fazendas dos jesuítas no estado do Espírito Santo, destacando então Carapina, Itapoca, Muribeca e Araçatiba. No século XVIII, a fazenda de Itapoca abastecia o colégio com hortaliças e farinha. Já a Muribeca estava destinada à pecuária, tendo como produto principal a carne bovina. Araçatiba foi obra do padre Rafael Machado e já aparece como residência em 1716. Também se destaca por estar mais próximo de Vitória. E além do gado, também somava a produção de açúcar, que em alta produção gerava entre 45 a 80 caixas de açúcar, além do melado, mel do tanque e a aguardente, que também é conhecido como pinga. Ou seja, por que esse nome então, hein? Fabinho, por que então foi dado esse nome de pinga, a tal famosa aguardente? Muito bem. No processo de fabricação do açúcar, o vapor se acumulava no teto, vindo a consequentemente pingar sobre os negros que estavam ali trabalhando. Eles começaram a provar e perceber que ficavam mais animados para trabalhar. E aí então surgiu o nome de pinga. Hoje, né, conhecido como meota, cachaça, mas aí surgiu o nome de pinga. Então tá explicado então o nome da pinga, né? E nós estamos aqui agora no exato local onde que era o porto de Araçatiba. E ali era o entreposto onde que os canoeiros chegavam e descansavam e trocavam e faziam as trocas das canoagens. Luís de Vasconcelos e Souza, quarto conde de Figueiró, determinou a mando da rainha Maria Francisca Isabel Josefa Antônio Gertrudes Rita Joana de Bragança. Como é que é? Maria Francisca Isabel Josefa Antônio Gertrudes Rita Joana de Bragança. Dona Maria I, apelidada de a Louca e Piedosa, fazer o inventário de bens jesuítas da fazenda Araçatiba, que se iniciou no dia 8 de 4 de 1780 e terminou no dia 17 de 4 de 1780. No inventário podemos destacar alguns currais e terras que pertenciam à fazenda, entre elas Araçatiba, Cachoeira, Jucuruaba, Jucuna,
A fazenda foi a leilão e arrematada no dia 30/5/1880, pelo capitão Manuel Bento da Rocha e o tenente-coronel Manuel Fernandes Vieira. Mais tarde, as terras passaram por constantes partilhas, até se tornar propriedade do coronel Bernardino Falcão de Gouveia Vieira Machado. Em 1812, o bispo Dom José Caetano da Silva relatou que, vindo visitar a fazenda do amigo Falcão, no conservado hospício dos jesuítas, ouviu uma boa música dos seus escravos. Crismou muita gente, batizou 7 crianças e fez 5 casamentos. Sabemos que o coronel Falcão era muito influente, mas não existe registro que comprove a compra da fazenda de Araçatiba, e sim a comprovação da compra de Camboapina, que era uma parte da terra que pertenceu aos jesuítas. Em 1815, o príncipe Maximiliano deixou registrado em seu livro: a imponente selva de Araçatiba era um ermo solene. Por toda parte, papagaios voaçavam com alarido e a vozeria dos macacos saiaçu se ouvia em todo o redor. Trepadeiras de cipós das espécies mais belas e variadas entrelaçavam-se nos troncos gigantescos, formando impenetrável matéria. As esplendentes flores das plantas carnudas, os pendentes festões dos fetos, enrolados nas árvores, vicejavam luxuriantemente, e em toda parte, coqueiros novos adornam o mato baixo, sobretudo os pontos úmidos, aqui e ali a cecrópia peltada de caule anelado, cinzento prateado formava moitas distintas. Desta majestosa penumbra, passamos para um trecho escampo e tivemos a grata surpresa quando, de súbito, descortinamos o edifício branco da fazenda Araçatiba, com suas 2 torres pequenas, situadas numa planura verde, ao pé do altaneiro morro de Araçatiba, montanha rochosa coberta de mata. Essa propriedade tem 400 escravos negros e plantações muito extensas nas cercanias, especialmente de cana-de-açúcar. Os filhos do coronel vivem em outras fazendas, não longe daí. Araçatiba foi a maior fazenda que encontrei na minha viagem. O edifício possui extensa fachada de 2 pavimentos e uma igreja. Após o falecimento do coronel Falcão, seu filho, Sebastião Vieira Machado, solicitou a renovação da licença para continuar realizando as missas no território da fazenda, se tornando assim o principal herdeiro da fazenda de Araçatiba. Mas esse é assunto para o próximo vídeo. Essa promessa que eu tenho a pagar é a santa padroeira. Vai viver no chão para nós ficar tranquilos fazendo nossa casa. Aí nós estávamos deitados, Ele encanta e desencanta. Ele só vê nos escuros. Minha mãe, não é no meu tempo não, no tempo da minha mãe e meu pai, sempre contavam.